Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja comigo uma coisa que é de grande importância. Nós que estudamos, nós que procuramos estudar, nós que se esforçamos na busca do conselho bíblico, prossigamos em conhecer o Senhor. E eu acho que isso é fundamental no teor do que eu quero contar para você e compartilhar com você nesse ponto de vista, no sentido da onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele conhece e sabe de tudo e de todas as coisas. Nada está oculto aos seus olhos, mas sim aos nossos. E como referência a esse ponto de análise, eu acabei de assistir um culto uma determinada vez, e isso acontece por várias e várias vezes. Mas essa foi a primeira vez que eu resolvia comunicar a primeira pessoa que eu considero como teólogo. Pessoas para mim como teólogo são aqueles que, além de ter um compromisso, um comprometimento com a palavra, também sua conduta ética de viver. E aí eu me espelho muito. Eu não sou muito fã de acreditar nas prepotências e na arrogância do conhecimento de algumas pessoas. Até por causa de que o conhecimento torna o homem muito simples e também muito humilde. E quando eu saí deste culto, eu me encontrei com uma pessoa, por que não dizer o nome dele, tão fantástico, tão maravilhoso, mas é o presbítero Miranda, Márcio Miranda. E eu me encontrei com ele e rapidamente eu indaguei ele, que eu digo, olha, eu vou continuar sendo como os gregos. E ele, por que tal pergunta? Eu disse, poxa, porque a cada dia que nós ouvimos uma mensagem que ela bate de confronto com o que você aprendeu, com o que você conhece, então você tem a oportunidade de refazer. É como se o seu conhecimento zerasse. É como se tudo chegasse a uma estaca zero. Ou como quem diz, você não sabe nada. Então você começa a reaprender com aquele ponto da onde você zerou o seu conhecimento, você agora começa a reaprender, a fazer de novo. E esta palavra que eu acabo de usar agora, a palavra reaprender, tornou-se um sentido tão profundo em minha vida. Quando eu estava fazendo um evento, filmando um evento de família no interior, próximo daqui de Salvador. E é uma coisa tão interessante que na palestra era um grupo só de família. Eram todos famílias. Não podia entrar namorado, era tudo família. Foi uma coisa extraordinária. E ali aquela questão, uma família muito grande, uma família muito crescida, né? A numeração era imensa. Foi bacana viver esse período no meio deles, aprendendo e reaprendendo. Foi um dos patriarcas, um dos irmãos mais velhos, considerado coluna, né? E ele estava fazendo a pontuação. E eles pediam atenção quando estava vendo aquele alvoroço, de um querendo falar uma coisa e o outro, ele pegou e pediu, nós precisamos reaprender a educar a nossa sensibilidade em ouvir o que o outro está falando. E isso me mexeu comigo de uma maneira muito interessante. E em período de discussões, de troca de informações, o que mais há é a discrepância na questão de saber a hora de você ouvir e de saber a hora de você falar. E não é difícil, não é difícil. Por que muitas das vezes você anela a ouvir uma mensagem radiofônica, mas mesmo assim no seu interior você se sente curioso em ter que participar naquele assunto, mas você não pode dar opinião, então você ignora as audições e começa a discutir com alguém corpo presente, e para você é muito melhor. Então, isso tem chegado a uma certa conclusão quando eu me levo no sentimento de entender algumas coisas escritas na Bíblia. Vou citar algum, não com texto específico, porque é texto conhecido,
um exemplo, promessa de Abraão a Sara, né? A promessa de Abraão a Sara, não perdoe. A promessa que Deus faz a Abraão, o tropeço de Abraão, a irresponsabilidade de Abraão. Então, tudo isso foi levado em consideração quando acaba Agar sendo mãe de um filho que seria, na ideia de Sarai, seria quem? O herdeiro de Abraão. Aí nós retrocedemos aos limites do marco de que Deus é onisciente e onipotente. E Deus não falha com a sua palavra e nunca chega tarde para cumprir com aquilo que ele tem o seu propósito. Mas se ele faz uma promessa a mim, como me fez, e eu crendo que é ele, como é que eu vou ter que entender de fato que é ele? É quando se cumpre. Então, mediante as tantas tribulações humanas, uma das coisas que ficou na minha cabeça foi o fato que ele me fez uma promessa. E eu fiz uma prova, como fez Gedeão, eu fiz uma diante do Senhor. Se o Senhor é comigo, então o Senhor faça assim, assim, assim. E determinei entre eu e os meus pensamentos diante de Deus, que Ele sonda e conhece o que pensamos, e eu tive uma resposta magnífica, vivo e sobrevivo com essa expectativa, aumentando assim a minha confiança cada vez mais na minha fé, no Deus que eu sirvo. Bem, o assunto nesse rodeio está relacionado exatamente ao querer. Uma vez eu e o pastor Everaldo de Jesus Miranda, Deus o abençoe onde quer que ele esteja, eu nunca mais o vi, estou com saudade, é um grande amigo, temos a história muito junta e muito importante no mundo espiritual, no reino de Deus, servindo ao Senhor. Everaldo hoje se encontra em uma distância muito grande que eu não posso trazer neste momento relatórios melhores do que o que eu tenho guardado. Eu aprendi também com um amigo meu que é melhor você ter as últimas boas memórias do seu amigo do que você ter as últimas péssimas memórias do seu amigo. Então eu prefiro ficar com as melhores. Voltando aqui no ponto de vista, nós juntos discutimos um assunto que me chamou bastante atenção. Será que foi erro de José do Egito revelar o segredo com antecipação? Ou ele poderia guardar consigo o segredo para não acontecer aquelas coisas misturadas, ciúme, inveja, prepotência? Será? Muitas das vezes alguém traz resposta para mim dizendo que o que tem que ser, será, né? O que há de vir, virá e também não tardará. Aí nós ponhamos uma conversa, uma resposta bíblica que usamos como exemplo. Nós pegamos uma conversa desse texto que eu acabei de falar, está se referindo exatamente sobre o arrebatamento da igreja, não é isso? É contado nas epístolas que o que há de vir, virá e não tardará. Mas nós colocamos essa expressão em tudo aquilo que é do interesse de uma provisão de vida. O que há de vir, virá. E isso acaba havendo uma complexibilidade na minha forma de ver a coisa como discrepância. Porque uma chave ela abre uma porta. Imagine que uma chave só abrisse todas as portas. Então isso traz uma confusão muito grande diante de conceitos e textos, que muitas das vezes agora as pessoas estão usando muito textos originais. Você vê aí, no mundo chamado internet, né, no mundo da informação de que vai e volta, um tráfego muito grande e acaba havendo muitas colisões. Eu lembro disso quando eu falo de meteoritos, quando eles começam a ver aqueles encontros, e alguns estudados sobre o assunto dessa área, eles começam a dizer que pode se chocar e haver um efeito que vai abalar e vai mexer com a Terra. Então,
quando eu falo do fluxo que está acontecendo na rede social, são troca de informações. Eu acreditaria que essa palavra que diz o que há de vir virá, não tardará, deveria ser somente lá naquele texto. Ela se encaixa muito bem quando você está pregando, orientando, aconselhando e deixar-se ali. Outro texto interessante é aquele que nós dizemos no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 18, né? 19 e 20, você vai lendo, você vai encontrar ali um texto muito interessante, Jesus dizendo, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Para entender o que os discípulos estavam discutindo, e eficientemente o objetivo, para os dias atuais que nós utilizamos até quando nos encontramos em determinado lugar, né? E entendemos que aonde nós estiver podemos montarmos uma ideia, né? Mas se nós analisarmos o texto, ele tem todo o sentido do que Jesus estava conversando com os discípulos na questão de um julgamento. Outro assunto embola o meio de campo. Deixa eu dizer isso. Embola o meio de campo. O campo que eu estou dizendo é o campo da dimensão, da situação, da ideia formada. Então nós temos que voltar muitas coisas para atender os princípios de uma eleição de obreiro. Eu, quando assisti a posse de um servo do Senhor, eu achei muito bonito, quando eu tenho gravado, eu estava lá com meu equipamento, não tão sofisticado como o seu, mas eu estava lá usando com a ferramenta que eu tenho e tive, gravei e analisei a posse do pastor setorial Rui Alves, aqui do setor de Nova Brasília. Eu estava presente nessa posse e quando ele deu a posse, ele usou os métodos, os requisitos de posse. Bem elaborado, muito simples, com muita precisão, ele empossou o Eliel Felício na posse da superintendência da Igreja Assembleia de Deus 2 em Jaguaribe. E isso é muito interessante quando você entende e você vê que as coisas são usadas dentro do seu contexto. Eu não estou dizendo que o pastor Rui Alves está certo, não estou dizendo que ele errou. Eu estou usando o ponto de ideia como aconteceu, que é a palavra de Deus em movimento. Então, quando você vê a palavra logos, você vê ela no seu movimento, a palavra é rema, você vê ela no seu agir, no seu movimento, então você não fica turbado. Mas quando você vê um camarada pegar um texto e usar um contexto e ele não aplicar o texto, então isso gera uma discrepância. Aí eu pergunto, você pode me responder, será interessante, será que José não deveria ter dito para os seus irmãos, revelado ao seu pai, a visão que ele teria sobre o que aconteceu? Bem, outra coisa interessante que me chama a atenção, recentemente ouvindo uma mensagem da parte de Deus, dentro da palavra onisciência e onipotência de Deus é que está a minha resposta, a minha indagação no sentido do ponto que eu quero chegar. Não existe outro texto, né? O que deixa-me dizer, eu vi, isso me chama a atenção. Tem uma musicazinha muito bonitinha que se diz assim, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Já viu esse corinho pequenininho? Eu não sei ele todo. Mas é sempre abordado esse ponto de vista quando se estamos tratando de obreiros ou de qualificações de obreiro para a obra do Senhor. E nós vamos catar, é um costume bíblico, né? Costumes dos cristãos, e meu também, que eu também sou cristão, de nós embasarmos o assunto que estamos falando com alguma coisa lá atrás. Lá atrás, que eu digo, lá no Antigo Testamento, lá nas leis, lá nas regras, lá nos princípios, lá na ética de Deus, da construção de família, de povos, de liderança, tudo. Aí nós vamos lá buscar. Aí nós vamos encontrar um outro e outro, cada um com um comportamento que nós pegamos e encaixamos.
Mas esquecemos, por exemplo, falamos de paciência, aí nós vamos apontar a paciência de Moisés. Falamos de amor, que deram a vida pelo seu povo, nós vamos apresentar Moisés, que também, quando Deus queria destruir todos eles, Moisés disse, então tire também meu nome do livro da vida. Mas quando Moisés se chateou, ele meteu a mão na sua espada e disse, quem é comigo, venha. Desembanharam a espada e naquele dia morreu muita gente. Se nós falarmos desse ponto de vista, então nós vamos entrar em contradição com muita coisa que tem escrito na Bíblia e que isso nos leva a um raciocínio à base das Escrituras. Bom, se nós fôssemos usar Moisés como um ponto de referência da sua simplicidade, da sua mansidão, da sua honestidade, da sua espiritualidade, então nós íamos embasar diante de um assunto que Deus usa quem quer, da forma como Ele quer. Mas, peraí, tem um vídeo aí na internet aí, interessante, que eu achei meio complicado entender uma história dessa, que o camarada foi, disse que a galinha botou a asa sobre ele e ele foi curado. A galinha profetizou, falou em línguas estranhas e o galo interpretou. É uma coisa de louco. Mas isso aí é assunto para passar o tempo da nossa conversa. Mas o fato interessante é você entender o que faz sentido escrito. Se você for parar, um crente, ele não deve duvidar de nada do que diz a Bíblia. Olha aí. Já vou fazer você entender o que disse o camarada. Não, ele não está dizendo o que diz a Bíblia. O problema dele é que quando ele terminou o testemunho dele, ele levantou a mão e disse dentro da igreja, ou melhor, ele perguntou. Quem crê que Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, levante sua mão e dê glória a Deus. São coisinhas interessantes que acabam criando um transtorno. Agora observe bem, Jesus Cristo ele afirma com muita propriedade que a árvore é conhecida pelos seus frutos, e pelo fruto se conhece a árvore. Pronto. Aí nós estamos entendendo que Jesus está falando sobre os escribas e os fariseus. Você vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo de número 20, se a vossa justiça não excede, se a vossa justiça não excede a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Então você tem aí uma característica fantástica de você entender que pelo fruto se conhece a árvore. Agora nós chegamos no assunto mais propício. Porque tem coisas que são possíveis, tem coisas que não é possível. Entender, acreditar e concordar, combinar. Então para se entender aquele que sabe todas as coisas, ele pode entender o que ele quer, o que ele não quer. E ele que faz acontecer. Nós deveríamos, como o cristão, além do conhecimento que nós adquirimos, além da busca que nós não cessamos, eu digo nós que lemos. Outra palavra interessante que você lê, nós conhecemos. Poxa, vocês têm que se assegurar pelo o que você faz. É mais um texto corrido pela rede social, e que o pregador fala, e ele olha, eu te digo para você, quer me deixar chateado, triste, complexado, é se você estiver pregando, o seu púlpito, o seu público está na frente do púlpito. E você acha de sair da frente do púlpito e virar para o meu lado ou para o lado dos obreiros e fazer perguntas. Eu por isso que admiro uma pessoa inteligente. Pastor Rui Alves, aqui do setor de Nova Brasília, eu estava presente em um culto que ele disse que os obreiros não podiam responder tal pergunta. Até porque, se caso errar, passa por vergonha. Mas ele fez a pergunta a quem queria que respondesse. E ele se dirigiu ao público que estava fora do púlpito. Quando você está pregando, quando alguém está pregando, eu estou sentado ouvindo a mensagem, eu tenho esse cidadãozinho aqui, não é o fone, é os meus ouvidos. Um dos 5 sentidos que Deus deu para mim. E ele faz parte do meu crescimento espiritual, exatamente, e do meu aprendizado. E isso faz um conjunto extraordinário. A audição,
a visão, o olfato, o paladar e o tato. E Deus me deu essa arma poderosa para poder ouvir. Mas quando o elemento, o cidadão, o elemento que eu quero dizer, não é o elemento infrator, não, é o elemento fator do assunto, que é o homem sendo usado pela palavra, o mensageiro daquela noite. E ele fica em cima de mim com o olho, com a mensagem, e eu olho para o chão, olho para um lado, olho para o outro, e eu sou obrigado, especialmente quando uma mensagem não tem sentido a tempo, épica, meu Deus do céu, me dá uma situação. Eu passo por um transtorno de pensamento, querendo me educar, porque a árvore é conhecida através dos seus frutos. Quando eu me encontro com algumas pessoas no meio do caminho, que hoje em dia nós sabemos, nós que examinamos as Escrituras, o mau hábito deixa a boca torta, cuidado, deixa eu endireitar a minha. Mas o que acontece é o seguinte, nós que estudamos a palavra de Deus, entendemos, em ponto de vista, que o exemplo é nós que temos que dar. Eu tenho que dar o exemplo do conhecimento que mudou a minha história. E são esse ponto de vista que chama atenção. E passando pelo meio da rua, nas ruas, a gente encontra com muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos, uns falsos, outros fingidos, outros mentirosos, outros enganadores. Na sua frente é uma pessoa, por detrás é outra. Mas você não pode, você basta só saber que eles existem e estão ali. Os elogios, a exaltação, tudo que dá para você não vem do alto, não presta. O que vale é o fruto de cada árvore. Se você diz que você tem educação e ética, você tem 18 anos e é um jovem estudado, um jovem que tem um compromisso com a verdade, você vai saber que eu sou mais velho do que você, né? Você com 18, eu com 54, você me deve um respeito. Isso é princípio de educação. Mamãe ensinou e batia nisso. Mamãe batia nessa tecla constantemente. Então eu acho que isso não é um exagero. E o que a Bíblia ensina, nesse ponto aqui falando, são respeitos que você deve a cada um. E você, quando respeita uma pessoa na educação, sem um sentido ainda bíblico, na sua ignorância, é só você ser educado, você já arrebenta com todos os conceitos que são atropelados por muitos que se dizem ser conhecedores da verdade. A verdade, ela se manifesta no conteúdo da sua história. Conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Bem, eu posso ter uma herança, vamos dizer assim, uma herança guardada em algum lugar, quem sabe Deus, e de repente ela é chegada na minha mão. Aí eu que vivo numa vida de dificuldade, guerreando para sobreviver, correndo de um lado e do outro para poder manter a casa dentro dos princípios que se deve conviver, dentro da estrutura que é minha dada. Obviamente vai haver uma mudança de algumas coisas. Aquele amigo diz, você nunca mais falou comigo. Aquele amigo que está sempre junto. Claro que você não precisa se preocupar. Não. Os meus amigos Deus me deu, poxa. E eu conheço todos eles. Meus amigos eu sei quem são. Eu sei de onde eu vim, sei onde eu estou e sei para onde eu quero ir. Então, já estou acostumado a ver muita coisa, dinheiro, ouro, joia, essas coisas já vi tudo. Passaram e foram embora, acabou. Mas não é porque eu sou horrível, não é porque eu sou joalheiro, porque essas coisas são passageiras. O que fica é o caráter, é a personalidade. Então, qualquer coisa que pode te engrandecer demais e tirar você do nível de humano, não é legal. Eu guardei um vídeo, eu vou editar ele assim que eu puder, que até tempo que às vezes eu quero,
E eu vejo o mundo selvagem. Eu vejo o mundo selvagem. Eu quero até deixar esse parênteses aberto aqui, para você entender que você é humano. Para você entender que você é humano e Deus sonda e conhece o seu coração. O que exaltou Salomão, a sabedoria que Deus deu a ele, exaltou ele diante da simplicidade de sua educação, de usar o saber. Eu posso imaginar Salomão sempre se colocando na posição exata de um julgamento, como se fosse ele na história. Mas o problema de se colocar na história é quando você se coloca como consciente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você se coloca como consciente, eu não faria desse jeito. Você não está na história. Quando você está na história, você é o personagem da história. Do lado de fora, as coisas são outras. Eu não agiria assim, eu não faria assim. Não é você que está lá. Como é que você age diante da tribulação? Como é que você age diante da angústia, da solidão, da escassez, do abandono de amigo? Quem sabe o que aconteceu? Quem sabe o que está para acontecer? Será que você sabe? Será que você tem ideia? São essas e outras coisas que mudam o curso da história. São essas e outras coisas que mudam tudo. Deus sabia que Abraão ia ter um relacionamento com aquela garota. Porque Deus sabia que Sarai ia colocar aquela garota. Sarai não ia conseguir esperar. Deus sabia. Deus sabia que Adão ia cometer aquele erro e que a mulher dele não ia conseguir resistir à estratégia da serpente. Porque Deus é onisciente, poxa. O que ficou no marco da história ficou para nós entender quem ele é e quem somos nós. Então, numa hora dessa vai me ser melhor do que você, eu vou ser estúpido em pensar assim. Eu posso andar trajado com ouro, o melhor carro do mundo, mas o entendimento dos verdadeiros homens de Deus na sua época, nas épocas de hoje, seria a mesma coisa. Você poderia não entender quando Isaías teve que andar nu. Você teria que entender como muitas coisas aconteceram e hoje acontece quase repetidamente na vida de todos. A história que aconteceu com Abraão acontece com Isaac. Por que que acontece? Por que que se repetem? Jetro sai de um lugar, vai para o outro, junto com seu genro, e formam um diálogo, assiste a adoração e vê um erro, uma discrepância na liderança de Moisés. Ele vê uma discrepância na liderança de Moisés. Eu olho e vejo uma discrepância numa reunião em grande escala. E vejo um líder, eu vejo uma discrepância. O que aconteceu lá, o conselho de Jetro, como Moisés nos narra, e nós vemos, eu estou falando nós, quero enfatizar nós que lemos, ou que já ouvimos, mas quem ouviu é uma coisa, mas quem lê já é outra coisa. Então, vê que ele ouviu e ele fez o conselho. Ouvir é atender. Ouvir, como vocês usam no original, né? No meu linguajar, eu digo, eu ouvi o que meu dirigente me disse. Então, eu quero fazer. Hoje nós vivemos uma discrepância tão grande que o superintendente do setor, superintendente geral do setor,
ele tem os seus aliados, que são os superintendentes das congregações. Aí eu te pergunto, eles combinam com a mesma ideia? Eles comungam com a mesma ideia? Ele segue a mesma ideia? Ou ele tem outras ideias? Então isso vai dificultar o andamento do projeto dele. Se o meu líder está com um projeto e eu sou contra o projeto do meu líder, e o dele não vai dar certo, quem me revelou? Deus me revelou. Então eu preciso orar a Deus para que Deus toque nele. Do contrário, eu vou fazer como ele está mandando. Porque se Deus tocar no coração dele, ele pode vir me perguntar, você tem uma ideia? Se ele me levar em consideração aonde eu estou e o que eu sou, o que eu posso fazer, se ele acreditar em mim. Então não tem jeito. Para que ele erre, não é um agouro. Mas se está errado a ideia dele, eu tenho certeza, não vou fazer não. Não. Deus colocou ele como um líder. Eu tenho que crer que Deus colocou ele como um líder. Vou fazer o que ele está falando. Dando para me fazer? Não dando, eu digo, olha, eu não consigo fazer. Quer colocar outro? Mas tem pessoas que querem abraçar com a ideia de que pode, de que tem capacidade, não tem. Aí nós vamos analisar o conceito de Paulo, as orientações que Paulo deu a Timóteo na questão de liderança. A carta que Paulo manda para ele. Então nós vamos ver a situação da igreja de Corinto, as igrejas atuais, e vamos entender como é que foi feito tudo. Algumas coisas ainda são cópicas, são cópias, são réplicas, mas não são uma réplica concreta. A ceia, por exemplo, não são uma réplica completa. Não são. E é inexplicável ao que vem curiosamente saber por que não é a réplica. E como é que eu vou explicar? Eu tento uma expressão onde consolo o curioso da pergunta. Então, para finalizar isso aqui, que é uma ideia que parece que não tem fim, então Deus ele sabe o que ele coloca na obra. Ele sabe exatamente por que ele escolheu para ser sucessor dele, de Elias, o Eliseu. Ele sabe. Mas nós podemos apanhar, como é costume, não é de um, é costume. É costume, quando alguém quer dizer ou quer dar algum incentivo, alguns empurrões, até que tenha ouvido coisas diferentes, como eu digo, essa troca que eu sempre fui contrário de líderes na congregação, eu tenho os meus pensamentos, mas eu não posso me envolver, vou discutir, vou dialogar sobre o assunto, mas a liderança que sabe. Se obra, imagine comigo uma mulher dando um parto, e você querer impedir dela dar o parto hoje, você querer que ela dê amanhã. Vai ter problema. Estourou a bolsa, o menino vai sair e já era. É assim que eu vejo o operar de Deus. É assim que eu vejo a profecia. Fala, se cumpre. Entende? Eu vejo desse jeito. Não há outra forma de se ver a questão para o reino de Deus. Eu não sei o que está na história acontecer comigo amanhã. Não posso impedir nada de acontecer amanhã. Mas ele pode. Ele sonda, ele conhece tudo, ele sabe tudo onde está tudo. Eu só quero me manter equilibrado, o máximo que eu conseguir. Eu não quero sair eu não quero escolher os meus caminhos. Eu estava com um projeto na minha cabeça e de repente apareceu um dinheiro para mim poder fazer um projeto que veio na minha cabeça. Pega esse dinheiro e vai lá e faz isso, isso e isso. Caramba, assim que o dinheiro chegou na minha mão, o gás foi embora. O gás baratinho, R$120, e chegou R$125 na minha mão. Dava para fazer o projeto. Era a ideia que estava na minha cabeça, era pegar esse dinheiro e comprar os picolé, e que eu já tenho uma caixa aqui,
E eu ia dar um giro e ver como é que eu me desenvolvia. Coisa que tem anos que eu nunca mais fiz. Anos, eu era infantil, não tinha conhecimento das coisas, mas mamãe mandava e tinha que ir. Então, aí filha doente, criança pequena, tem que fazer alguma coisa, pronto, abre mão do dinheiro. Então, aí eu vou dizer assim, Deus proverá para si o cordeiro. Quem está entendendo? Deus proverá para si o cordeiro, irmão. Eu estou usando a mesma palavra que Abraão usou. Então nós utilizamos da palavra, por fé. E às vezes eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí. Ah, se você não entendeu, tudo bem, deixa para lá. Quero agradecer você por você estar aqui com a gente, lembrando que onde tiver 2 ou 3 reunidos, estamos juntos. Aí, está vendo você? O outro diz assim, o irmão confessa ele um pecado, ele diz, agora vai, irmão, não peque mais. Quem disse isso? Jesus. Qual foi a causa? E eu vou usar hoje. Se indagar, mas não, estou brincando. Aí alguém tem um texto que diz de honrar, né? Eu até separei aqui, mas não vou fazer questão de ler agora. Honrar. O que é honra? Não adianta dizer para você o que é honra. Você não sabe, você não vai honrar ninguém. Nem a você mesmo. Se eu dissesse, se eu fosse explicar, pelo menos o que está aqui escrito, não tem interpretação não, está escrito. Quer que eu leia? Não. Eu te dou um versículo, você lê na sua Bíblia. Romanos do 13. Romanos capítulo 13. Lê o 7 e o 8. Eu gravei um vídeo, mas eu fui muito áspero nesse vídeo. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo no grupo. Não sei, não tenho certeza. Eu fui muito áspero com ele. Porque no versículo 8 tem um números de pessoas que, se é código penal e se é direito de lei, está lesando o texto. No verso 7, que é anterior ao 8, você vai ver, e vai enxergar, você vai juntar logo na sua consciência um grupo que mentem, que faz a excepção de quem merece estar enquadrado. Depois ele diz que tudo é Deus. Para ele é Deus que faz, para ele é Deus que manda, para ele é Deus que abre porta, para Deus é Deus que... Mas o texto para ele não faz sentido. Ele está lendo o texto já está dizendo, lê. Né? Vocês lembram que diz assim, dê a César, não é o texto, é outro texto. Dê a César o que é de César. Aí você vai ligar de um lugar a outro, você vai entender ali, você vai perguntar, o que é isso? Dê a César o que é de César. Seria o suficiente. Existem esses assuntos que lidera todo o membro do corpo. Mas você também conta, diz que a língua é um dos venenos mortal. Aí você vai ler de novo e vai ver que se seus olhos forem puros, e eu já estou com os olhos, ainda não consertou esse olho direito. Isso ainda estou que eu mais sofro depois do AVC, eu sofro mais com esses olhos. Mas tirei uma foto recentemente na congregação. Obrigado à minha querida irmã Kézia, aquela que foi a fotógrafa. Ela fotografou e eu não reparei a deficiência facial. E eu não reparei a minha deficiência facial, como aqui gravando esse vídeo eu posso observar. Mas é muito interessante você, eu quero agradecer a ela, está agradecida. E eu quero dizer para você, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome cuidado com um texto que você quer emplegar alguns lugares que você acha que é legal. Tá certo? Cuidado.
Presta atenção nisso. Tá bom? Então, a árvore que no sentido pessoa, e o aspecto do argumento é com os fariseus, elas são conhecidas através dos seus frutos. E pelo fruto é que se conhece uma árvore. Como eu sou muito ruim de conhecer frutos, eu sou obrigado a me aproximar, correr o risco da natureza incontrolável, indominável, do ser árvore. Aquela semente ali me dá uma pegada, aí eu sou obrigado a chegar para conhecer e identificar o fruto. Mas se aconteceu como aconteceu com o mestre, que ele com fome chegou na árvore e não tinha fruto, então eu vou ter que esperar o fruto se manifestar. E se manifestar, já sei quem você é. E uma vez que eu saiba quem você é, você não vai me enganar mais. Beleza? Tchau, forte abraço.